Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ação de graça pelos padres, pela saúde da irmã Jória, irmã Miguelina, Heloísa de Melo, padre Vanderlei, pela saúde de Dermulier, pelos falecidos Ceci Matias, Alfredo Moreira, Maria Alves, Paulo Henrique, Hélia Fernandes, Ângela Maria, pelas almas do purgatório. Um ano de Lídia Tertulina de Barros. Nossa vocação batismal consiste em viver do jeito de Jesus de Nazaré. Acolhê-lo imprime em deixar o homem velho e assumir as atitudes do homem novo. Aquele que acolhe Jesus, desperte-nos para as novas atitudes transformadoras. Sejamos homens e mulheres renovados pela graça e cheios de ardor missionário. Todos em pé, cantos iniciais. Acolhe os oprimidos em sua casa, ó Senhor, é seu abrigo, só Ele se faz temer, pois a seu povo dá força e poder. A nação que Ele governa é feliz com tal Senhor. Lá no céu Ele vê tudo, vê o homem seu valor, fez o nosso coração forte e contemplador. Acolhe os oprimidos em sua casa, ó Senhor, é seu abrigo, só Ele se faz temer, pois a seu povo dá força e poder. O que dá vitória ao rei não é ter muitos soldados. O valente não se livra, possa força seus cuidados. Quem confia nos cavalos vai no fim ser derrotados. Acolhe os oprimidos em sua casa, ó Senhor, é seu abrigo, só Ele se faz temer, pois a seu povo dá força e poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração, neste domingo que celebramos o início do mês vocacional, mês das vocações, e acolhidos a todos nesta celebração, reconhecendo que somos pecadores. Assim, imploremos o perdão de Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que muitas vezes eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
Cristo, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade. Cristo, piedade. Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do perdão, louvemos ao Senhor com um hino de glória. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. glória seja ao Pai, que primeiro nos amou, Em vista do seu Cristo, livremente nos criou. Em vista do seu Cristo, livremente nos criou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. glória a Jesus Cristo, Ele veio nos salvar, E o mistério de Deus Pai veio aos homens revelar. E o mistério de Deus Pai veio aos homens revelar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Glória ao Espírito Santo, porque é consolador, Ilumina nossa vida e nos enche de amor. Ilumina nossa vida e nos enche de amor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus nos céus, e paz aos homens na terra que trabalham para Deus. E paz aos homens na terra que trabalham para Deus. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo.
Naqueles dias, a comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eis que farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dizei-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de cordizes e cobriu o acampamento. E pela manhã formou-se uma camada de orvalho, e ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu uma superfície do deserto, uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: o que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhe: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar os nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Conduziu-os para a terra prometida, para o monte que seu braço conquistou. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor. Não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. Quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo, se ao menos foi bem ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras, e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E não só de pão. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu:
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar neste primeiro domingo do mês das vocações. Então, nosso seminarista nos ajudará nesta reflexão de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caro Padre Ronaldo, queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste 18º domingo do tempo comum, ela nos reveste todo de um clima eucarístico, poderíamos assim dizer. Os temas da primeira leitura e, sobretudo, do Evangelho, nos apontam para esta realidade fundamental da nossa fé, que é a Santíssima Eucaristia. São João Paulo II, quando ele escreveu a encíclica Ecclesia de Eucaristia, ele já dizia para nós: a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o centro e é o ápice da nossa vida cristã. Portanto, a nossa vida cristã, ela perderia todo o seu sentido, toda a sua razão de ser, se não fosse unicamente pela Eucaristia. É a Eucaristia que nos reúne neste domingo enquanto irmãos que somos. Nós viemos aqui não porque simplesmente para cumprir um preceito dominical, embora seja um mandamento da igreja, e como bons cristãos nós precisamos ser obedientes aos mandamentos da igreja, mas o motivo em que nos reunimos nesta noite é muito mais do que simplesmente estarmos unidos e reunidos. Mas é a Eucaristia que nos atrai. Se não foi este o motivo, então deve ser a partir de agora. Devemos nos deixar atrair pela Eucaristia, que é a presença do próprio Cristo que se dará a nós como alimento para a nossa salvação. De fato, é isso que Jesus nos promete no Evangelho de hoje, quando ele diz que ele mesmo é o pão vivo descido do céu. E quem come deste pão nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Todos nós, seres humanos, temos uma fome e uma sede não apenas física. É claro que também temos a fome e a sede física. Mas dentro de nós existe uma outra fome, uma outra sede muito maior do que esta. E que a humanidade toda padece desta fome. É uma fome de sentido. E este sentido, ele só pode ser encontrado unicamente em Deus. Unicamente em Cristo. Cristo é o sentido das nossas vidas. Cristo, sendo o sentido, deve ser para onde nós deveremos caminhar todos os dias. Nós estamos neste mundo peregrinando. Aqui não é a nossa morada. E nós estamos peregrinando para uma meta. E esta meta, ela é o céu. É estar intimamente unido a Cristo. Mas veja que maravilha. O Senhor já antecipa para nós esta união a que nós somos chamados a ter para com Ele, já aqui neste mundo, já aqui nesta vida. Uma vida marcada por tantas situações difíceis, tantos sofrimentos, tantas dificuldades, mas é aqui neste mundo em concreto que nós já podemos experimentar também esta união a que nós somos chamados com Cristo. E esta união, ela se dá cada vez que nós participamos da Eucaristia. A Eucaristia nos reúne como filhos de Deus. A Eucaristia preenche esta nossa vida com todo o sentido que nós almejamos, que nós buscamos. Já na primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, nós
nos deparamos com uma situação em que vai preparando o povo de Deus para esta realidade maior que é a Eucaristia. Ali nós encontramos o episódio em que este povo vai, depois de ser libertado do Egito, onde estava sendo escravizado, como nós bem conhecemos do relato bíblico, este povo começa a padecer no deserto, passar por necessidades. E uma dessas necessidades é justamente a fome. E este povo começa, como nos diz o relato bíblico, a murmurar contra Deus. É um povo de cabeça dura, como o próprio Senhor já nos advertira. E começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. E por que o povo começa a murmurar contra Deus? Porque não fizera a experiência do verdadeiro encontro com este Deus. Mesmo tendo experimentado tantas maravilhas já neste início da sua caminhada, da sua peregrinação no deserto, mesmo tendo sido libertado por este Deus de Israel, daquela situação de escravidão do Egito, o povo ainda assim fraqueja na sua fé. E porque fraqueja na fé, murmura contra Deus. Não sente este amparo de Deus que caminha com eles. De fato, o Senhor não estava ausente da vida deles. Ainda que eles não sentissem esta proximidade de Deus, o próprio Senhor caminhava com eles. E a nuvem que vai acompanhando aquele povo em meio ao deserto é este sinal da presença de Deus que acompanha o seu povo. Mas com nós também não é diferente, né? Conosco também não é diferente. Quantas e quantas vezes, mesmo o Senhor agindo nas nossas vidas, nós não nos damos conta. Ou, ainda mais, no momento de alegria, nós louvamos, agradecemos a Deus, mas nós queremos que aquele momento de bonança, de alegria, ele perdure por todo sempre nesta vida e que não enfrentemos dificuldade. E assim que a primeira dificuldade, por menor que seja, bate à nossa porta, muitas vezes nós temos esta mesma atitude do povo de Israel. Nós murmuramos contra Deus. Cada vez que nós passamos por uma situação difícil, e quantos de nós já não se perguntou, onde está Deus que me deixa passar por essa situação difícil? Talvez até mesmo em meio, trazendo para esta nossa realidade, ainda que estamos vivenciando, desta triste realidade da pandemia, quantos de nós talvez não murmurou contra Deus dizendo também isso? Onde está Deus que permite todas essas situações? Que não haja acabando logo de uma vez por todas com este vírus. E aí nós fraquejamos na nossa fé. Não significa dizer que Deus nos abandonou, mas é necessário que nós passemos também pelas provações, pelas dificuldades da vida, porque é nessas situações difíceis que nós vamos fortalecer a nossa fé. É nessas situações difíceis onde nós vamos perceber que nós não nos bastamos a nós mesmos. E veja, meus irmãos, um dos males que a humanidade hoje padece é justamente esta autossuficiência, de se achar independente, que não precisa de Deus, que pode tudo. E aí nós nos deparamos muitas vezes com a frustração quando enfrentamos situações em que fogem do nosso alcance. E essas situações vêm então nos lembrar que nós precisamos recorrer a Deus, que nós temos um Deus que nos acompanha, que nos ampara, que nos auxilia, que é nosso Pai e que nos educa. Nos educa também por meio do sofrimento. O sofrimento deve fazer parte do nosso itinerário de fé, porque é em meio ao sofrimento que nós vamos progredindo na nossa vida de fé. O próprio Cristo nos dá este exemplo do alto da cruz, de como enfrentar o sofrimento de modo resoluto, sem desanimar, sem desistir, ainda que seja difícil. Portanto, não façamos como este povo de Israel, de murmurarmos contra Deus, mas nos confiemos aos seus cuidados. Acreditemos que Ele vela por cada um de nós, que Ele não nos desampara e que no momento oportuno o Senhor age. O tempo de Deus agir não é o tempo que nós queremos e que nós exigimos que Ele haja. Precisamos dar tempo ao Senhor para que Ele vá agindo na nossa vida e vá nos educando também
na nossa caminhada de fé. Mas veja que mesmo este povo sendo um povo de cabeça dura, o Senhor ainda assim se compadece. Este é o nosso Deus. Ele não se revolta contra o seu povo, apesar dos seus pecados. Ele se compadece deste povo. E um sinal claro desta compaixão de Deus para com o seu povo se mostra nas codornizes e no maná que o Senhor envia do céu para saciar, para alimentar aquele povo faminto que caminhava no deserto. O Senhor também nos alimenta. O Senhor quer também nos preencher. A nossa vida neste mundo é uma verdadeira peregrinação em meio ao deserto. E o deserto, como nós bem conhecemos pelas imagens, é um lugar árido, é um lugar difícil. Mas nós precisamos caminhar neste deserto que é o mundo. E quão difícil é o mundo de hoje. Nós nem precisamos aqui elencar, porque todos nós já imaginamos quantas situações nós nos deparamos todos os dias e que nos mostram esta aridez que o mundo cada vez mais está imerso. E é uma aridez, muitas vezes, de Deus. O mundo está cada vez mais sedento de Deus. Porque a fome que sente, muitas vezes se procura preencher com outras coisas, com outras realidades que são passageiras. E é por isso que o Senhor, veja que no Evangelho de hoje, Ele nos alerta. E nós precisamos tomar seriamente este alerta do Senhor. Esforçai-vos, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que perdura para a vida eterna. Muitas vezes nós gastamos as nossas forças nesses alimentos que são passageiros, que não nos preenchem verdadeiramente. É claro que nós necessitamos de bens, dos bens deste mundo também para sobrevivermos, mas nós não devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança unicamente nas realidades deste mundo, porque nós vamos nos frustrar. Nós fomos feitos para o céu, o nosso coração foi feito para o alto, para Deus. E é por isso que Santo Agostinho ele exclama de um modo tão belo: o nosso coração, Senhor, está inquieto. E ele vai permanecer inquieto enquanto ele não repousar em ti. É só em Deus que nós vamos encontrar esta saciedade de que padece a nossa alma, de que padece o nosso espírito. Só em Deus nós vamos ser realmente, verdadeiramente preenchidos. Mas tanto as codornizes como o maná que o Senhor, que nós vimos na leitura, na primeira leitura da missa de hoje, é um sinal, é uma prefiguração, é uma antecipação de um outro alimento maior. E que alimento é este? É aquele alimento que o Senhor nos fala no Evangelho de hoje. O alimento que é Ele mesmo. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele é o pão vivo descido do céu. É a este pão que nós devemos todos os dias recorrer para nos alimentar, para alimentar o nosso espírito. E na Eucaristia, Ele se dá de modo generoso para cada um de nós, para cumprir aquela promessa que Ele já fizera após a ressurreição, quando Ele disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim do mundo. E a Eucaristia é um sinal desta promessa que o Senhor nos fez e que Ele cumpre todos os dias. Em cada Eucaristia que nós participamos, nós devemos nos lembrar disso. Ali é o Senhor que se dignou vir ao meu encontro mais uma vez, para me salvar, para me redimir, para me alimentar. Por isso nós deveremos também ter pressa de irmos ao encontro do Senhor. Assim como estas multidões, embora nós deveremos ter um sério cuidado para não agirmos como estas multidões que o Evangelho de hoje nos apresenta. Veja que o povo está preocupado em saber quando que Jesus chegou àquele lugar. Porque se nós recordamos o Evangelho de domingo passado, aquele Evangelho nos narrava o episódio da multiplicação dos pães. E o povo procura Jesus no Evangelho de hoje, está preocupado em saber onde Jesus estava, não porque acreditasse
quem de fato ele era, mas porque havia sido saciado a sua fome física. E é isso que Jesus diz para eles: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque estáis saciados, porque saciastes a vossa fome física. E este é um sério risco que nós também corremos. Quantos e quantos hoje buscam Jesus pelo mundo aí afora, mas não por aquilo que ele de fato é, o Filho de Deus, o Senhor, aquele que pode nos salvar, aquele que pode dar sentido à nossa vida, mas unicamente porque espera algo em troca deste Jesus, porque espera que este Jesus satisfaça suas necessidades materiais, físicas, temporais. Quantos e quantos procuram Jesus com este pensamento? Estão agindo como esta multidão. Não vê em Jesus aquele que de fato ele é, o próprio Deus, que se compadece do seu povo, das dores do seu povo, e desce do céu para vir nos libertar, para vir nos salvar, para vir saciar a nossa fome. Portanto, nós deveremos buscar o Senhor todos os dias por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode nos oferecer. O que nós iremos ganhar seguindo Jesus é uma consequência desta nossa experiência pessoal com ele. Portanto, somente aquele que consegue fazer uma experiência verdadeiramente pessoal com Jesus é que vai se deixar realmente preencher por ele, como ele quer nos preencher. Portanto, peçamos ao Senhor nesta noite esta graça: Senhor, dai-nos sempre deste pão, como foi aclamado no Evangelho de hoje. Que nós tenhamos fome da Eucaristia, que nós procuremos incessantemente encontrar o Senhor na Eucaristia. E quantas vezes o Senhor está desprezado no sacrário e nós o tratamos com tanta irreverência, porque justamente fraquejamos na nossa fé, porque a nossa fé é pequenina. Por isso devemos pedir ao Senhor que aumente em nós o dom da fé, para que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos dele, sermos este consolo para este Jesus que no mundo de hoje é tão desprezado, é tão hostilizado. Nós não precisamos ir muito longe para notarmos isso. Um episódio muito recente, aqui do lado em Feira Grande, como muitos chegaram ao conhecimento, viram ali a situação em que o sacrário da igreja ficou quando foi invadida e a Eucaristia foi profanada. A Eucaristia foi profanada justamente porque aquelas pessoas não tinham fé, não sabiam que aquele em quem elas estavam tocando era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E Jesus continua sendo muitas vezes profanado de diversas formas. Quando nós nos aproximamos do banquete da Eucaristia, simplesmente por nos aproximarmos, sem a devida preparação, como se requer, como se exige, nós não o amamos como ele deve ser amado. Por isso nós precisamos, meus irmãos, alimentar em nós primeiramente esta certeza do que é a Eucaristia para a nossa vida de fé. Para, sabendo esta grandeza que é a Eucaristia, que é o próprio Deus, nós vamos também nos aproximar com a devida reverência, com o devido respeito. E São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele nos adverte, sobretudo para nós, que já fizemos esta experiência do encontro com o Senhor, sobretudo para nós que nos alimentamos diariamente, ou ao menos todos os domingos da Eucaristia, nós não devemos continuar a viver como pagãos. E é isso que São Paulo nos diz: irmãos, eis pois o que eu vos digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para o nada. E quantos de nós, embora somos cristãos, não vivemos como de fato deve viver um cristão? Um cristão deve fazer um diferencial no mundo lá fora. Nós não podemos viver tal qual o mundo nos ensina. Mas muitas vezes nos deixamos arrastar por esta onda mundana e queremos estar com um pé dentro da igreja e um pé nas coisas do mundo. E quando nós nos alimentamos de Cristo na Eucaristia,
nós deveremos deixar que este alimento nos transforme. Transforme o nosso modo de ser, transforme o nosso modo de agir. Não podemos mais agir como antigamente, quando nós não conhecíamos o Senhor. É uma exigência para nós cristãos vivermos de modo novo no mundo, de tal forma que aqueles que ainda não fizeram a experiência do Senhor, do encontro com o Senhor, vejam em nós algo diferente e sejam arrastados pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho. Aquele vive de um modo diferente, de um modo novo. Mas, enquanto nós vivermos da mesma forma que aquelas pessoas que ainda não encontraram o Senhor, com um comportamento completamente mundano, nós não vamos ser um testemunho de fé para as outras pessoas. Nós não vamos estar vivenciando verdadeiramente a nossa vocação batismal. Portanto, deixemos-nos transformar pela Eucaristia. Quando nós nos alimentamos, e aqui eu já vou concluindo, quando nós nos alimentamos do alimento material, e o nosso corpo tem a necessidade do alimento material, nós transformamos este alimento material, de certa forma, em nós mesmos. Em parte, esse alimento material vai refazendo o nosso corpo. Então, nós transformamos, de certa forma, este alimento em nós. Mas quando nós nos alimentamos da Eucaristia, acontece algo extraordinário, algo muito maior. Nós não transformamos a Eucaristia em nós. É o contrário, é o inverso que acontece. Nós somos transformados na Eucaristia. Nós poderíamos até dizer, nós somos eucaristizados. Nós somos transformados em Cristo. A nossa vida é transformada na vida de Cristo. Nós somos outro Cristo. Por isso, nós não podemos viver da mesma forma que vivíamos no passado, na vida do pecado. Nós deveremos nos esforçar para viver de um modo novo. Hoje nós estamos iniciando o mês de agosto, o mês vocacional. E neste primeiro domingo, cada domingo do mês de agosto, nós celebramos na igreja uma vocação de um modo especial. E hoje, a vocação que a igreja nos convida a rezar, a celebrar, é justamente a vocação sacerdotal. Hoje nós somos chamados a rezar pelos nossos padres, pelos nossos sacerdotes. E o sacerdote é aquele que o Senhor confiou a missão de trazer cotidianamente a nós este que é o pão vivo descido do céu. É através das mãos do sacerdote que o Senhor desce todos os dias do céu. E ele pode dizer, eu sou o pão vivo descido do céu, através das mãos benditas do sacerdote. Por isso nós, como comunidade de fé, somos chamados neste dia a rezar cada vez mais pelos sacerdotes, pela sua missão que é árdua também, para que o Senhor possa também santificá-los cada vez mais. De um modo particular, rezemos pelo nosso pároco, o Padre Ronaldo, pelos padres que moram aqui na nossa comunidade, o Monsenhor Afrânio, Padre Vivaldo, pelos padres da nossa diocese. Rezemos pedindo ao Senhor também um bispo para a nossa diocese, em torno do qual se reúne este presbitério, os sacerdotes, o ponto de unidade da nossa diocese. Mas não deixem de rezar também por aqueles que estão a caminho do sacerdócio. E aqui eu faço, de um modo particular, o pedido por mim também. Vocês sabem que eu estou neste caminho, me preparando para o sacerdócio, se assim for da vontade de Deus. E nós também, como seminaristas, precisamos da oração de vocês, que é o que nos sustenta na nossa caminhada de fé. Sem as orações, nós fraquejamos, nós esmorecemos. Por isso, não deixem de rezar pelas vocações sacerdotais, para que novos sacerdotes surjam na Igreja de Cristo e assim a nossa fome de Cristo seja cada vez mais saciada através das mãos sacerdotais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Sou da igreja, vamos lá?
Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Mais uma vez. Eis o pão da vida, eis o pão do céu, que alimenta o homem e marcha para Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Pai nossos pedidos, nossas preces, irmãos e irmãs, dizendo: ouve, Senhor, nosso clamor. Ouve, Senhor, nosso clamor. Sustentai o Santo Padre, os bispos, os padres e os diáconos em seu serviço ministerial, a fim de que possam levar a todos o pão da palavra e da Eucaristia. Nós os pedimos confiantes. Ouve, Senhor, nosso clamor. Despertai em cada um de nós o desejo de compreender vosso chamado, e que todos possamos viver nossa vocação e missão na Igreja e no mundo, nós os pedimos confiantes. Ouve, Senhor, nosso clamor. Fazei nascer, Senhor, nas famílias e comunidades, novas convocações para os ministérios ordenados e que sejam generosos na caridade e no ardor missionário. Nós os pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Conservai na alegria e no esforço missionário os cristãos leigos e que eles sejam sal, fermento e luz no mundo. Nós vos pedimos confiantes. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Como já foi falado, mês das vocações, neste dia que rezamos por todos os sacerdotes de nossa diocese, hoje também nesta santa celebração, queremos rezar e entregar nas mãos de Jesus e Maria. Amanhã, todos os padres da diocese de Penedo, entraremos em retiro espiritual durante toda a semana. Vamos para participar do retiro lá em Palmeira dos Índios. Então, também a comunidade, peço nas suas orações também por este retiro e por todos os sacerdotes de nossa diocese, pelo nosso futuro bispo, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Por todos os vocacionados, pelos nossos seminaristas, João e Lamarque, todos os seminaristas da diocese, que sejam sempre firmes na vocação, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Pelas irmãs ancilas, que o Senhor os conceda sempre a missão, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Por aqueles que pedem nossas orações, Irmã Jora, Irmã Miquelina, Heloísa de Melo, Padre Vanderlei, pela saúde também do irmão de Monsenhor Afrânio de Murier,
se encontra hospitalizado, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. E tantos pedidos que cada um traz no seu coração nesta santa celebração, pelos irmãos falecidos, um ano de Lídia Tertulina de Barros e demais irmãos falecidos, Cici Matias, Alfredo Moreira, Maria Alves, Paulo Henrique, Elia Fernandes, Ângela Maria, pelas almas do purgatório, e Marcelo Araújo, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Pelos familiares desses irmãos e também de Lídia Tertulina, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Pelas famílias, pelos casais desta comunidade, para que tenham sempre o Senhor como o alimento principal em vossas vidas, rezemos. Ouvi, Senhor, nosso clamor. Ouvi, Senhor, o nosso clamor do teu povo, desta comunidade e de tantos outros que pedem ao Pai, implora a vossa bondade. Por isso, atendei os vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar o canto das oferendas. A mesa santa que preparamos, nós que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, todo trabalho, carinho e amor. Oh, oh, oh. Recebe, Senhor. Oh, oh. Recebe, Senhor. Oh, oh. Recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, paz, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebremos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber unir e partilhar. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Oh, oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós a oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar. Santo
Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe desse vinho, Se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, da vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus.
Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, os bispos da Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamaste para outra vida na vossa amizade, Lídia Tertulina de Barros, Ceci Matias, Alfredo Moreira da Silva, Maria Alves da Silva, Paulo Henrique Barbosa, Elia Fernandes, Ângela Maria de Oliveira, as almas do purgatório, Marcelo Araújo. E aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construir juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, piedade de nós. ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, piedade de nós. ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, ó, dai-nos a paz.
Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu sou o pão da vida, Aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Deus ordenou então as nuvens lá dos céus e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os e lhes deu para comer o pão do céu. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. O homem se nutriu do pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder o vento sul. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfez os seus desejos. Com tudo isso, eles pecaram novamente. Não deram fé às maravilhas do Senhor. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome. Quem crê em mim nunca jamais há de ter sede.
Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude e profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovaste com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Gostaria de alguns avisos. No sábado, nós estamos avisando aos pais que proposta de retornar à catequese. Então, no sábado, às 14 horas, reunião com os pais das crianças que participam da IAM, Infância e Adolescência Missionária. Então, às 14 horas, com os pais destas crianças. Então, os pais, por favor, compareçam ao centro paroquial a partir das 14 horas. Às 15 horas, reunião com os pais das crianças da catequese, seja da primeira Eucaristia e Crisma. Então, esta reunião com os pais destas crianças que iniciaram a catequese no ano 2020. No sábado, às 15 horas, no centro paroquial. Na quinta-feira, às 19 horas, reunião com os catequistas, aqui no santuário. Então, na quinta-feira, às 19 horas, reunião com todos os catequistas daqui da zona urbana. Lembrando, na quarta-feira, também, às 19 horas, terço com os homens. Na quarta-feira, às 19 horas, terço com os homens, aqui no santuário. No sábado, às 13 horas, preparação para pais e padrinhos. Então, vamos voltar
as preparações para o curso de batismo, que chama curso de batismo. Então, para pais e padrinhos, então, já sábado, quem já vai batizar, ou ser padrinho neste mês de agosto, já sábado, a primeira preparação às 13 horas. No sábado, às 19 horas, convido a toda a comunidade para celebrar com o Monsenhor os seus 86 anos de idade. Então, ele completará dia 3, terça-feira, mas estaremos em retiro. Então, ele, no sábado, estará presidindo a santa celebração aqui no santuário às 19 horas. São estes avisos para esta semana. Então, na quarta-feira, o texto dos homens. Na quinta-feira, às 19 horas, reunião com os catequistas. Na sexta-feira, antes da missa, confissões. Primeira sexta-feira do mês. E celebraremos também a Ascensão do Senhor. Então, na sexta-feira, teremos a Santa Missa, às 7h30 da noite. Quem desejar a confissão, só na sexta-feira, antes da missa. E no sábado, às 13 horas, preparações para pais e padrinhos. Às 14 horas, reunião com pais no centro paroquial. E às 15 horas, reunião com os pais no centro paroquial para algumas informações sobre a catequese, o retorno da catequese. E no sábado, às 19 horas, a Santa Missa, pelos 86 anos de vida de Monsenhor Afrânio. Quero abraçar a família de Lídia Tertulina, que celebra um ano de sua partida para a eternidade. E demais irmãos falecidos nesta Santa Missa. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor. A luz perpétua, resplendor. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor. A luz perpétua, resplendor. Descanso eterno, dá-lhe, Senhor. A luz perpétua, resplendor. Que os irmãos e irmãs falecidos descansem em paz. Amém. Amém. Queremos também rezar e pedir a bênção. João, na quinta-feira, está voltando para o seminário retornando os estudos, não é? Este ano ele está no último ano de teologia, que no próximo ano já vai para o estágio, e pedir a Deus que o bispo chegue para poder ordenar. Pedir a Deus que nós manda o bispo, né? Sem o bispo não pode ordenar. Então, que o bispo chegue também. Então, este ano, o João termina os seus estudos acadêmicos lá em São Paulo, no Seminário Mater Ecclesia. Então, rezemos pela vocação do João e o Lamarck, né? Que sejam firmes até o dia que Deus permitir. E este ano, né, vamos também, rezem por mim, porque este ano eu estou vou completar 20 anos de padre. Então, uma história já, longa estrada, 20 anos. 10 anos só aqui em Giral. Reze pelo padre, senão, quem sabe 2021, 22 vamos embora também. Só Deus sabe. Certo? Então, rezemos sempre uns pelos outros, que é a nossa missão, é a oração, é o que nos sustenta e nos alimenta, e Jesus Eucarístico. Então, muito obrigado a todos vocês nesta santa celebração, neste domingo, né, que inicia o mês vocacional. Estou vendo que tem bastantes famílias que estão vindo para a igreja, graças a Deus, né? Vejo algumas carinhas por aí, mesmo com a máscara, mas o padre vê os olhos assim, lá de rebuguelado. Graças a Deus, Graças a Deus. Uma salva de palmas
para as famílias, para os casais. Graças a Deus. Um domingo sem missa, uma semana sem graça, sem a graça de Deus. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que saudade, né? De momentos bons na celebração. E o abraço também, que isso nos faz falta também na nossa vida familiar e cristã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, sobre nossas famílias, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parece que nem comeram hoje. Amém. Está acabando. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Não é porque vou embora, não. Uma boa noite e uma boa semana para todos. Viu, bicho? Já vai-se embora com sono. No meu coração sinto chamado, fico inquieto e preciso responder. Então pergunto, mestre, onde moras? E me responde que é preciso caminhar, seguindo teus passos, fazendo a história, construindo um novo